Joseph Stalin liderou a União Soviética desde meados da década de 1920 até 1953 como secretário-geral do Partido Comunista e primeiro-ministro da União Soviética. Apesar de inicialmente governar a União Soviética como parte de uma liderança coletiva, ele finalmente consolidou o poder para se tornar o ditador de fato do país na década de 1930. Suas políticas são conhecidas como stalinismo. Nascido em uma família pobre em Gori, no Império Russo, hoje Geórgia, Stalin ingressou no partido quando jovem, editou o jornal do partido, Pravda, e levantou fundos para Vladimir Lenin via roubos, sequestros e esquemas de proteção. Foi repetidamente preso. Depois tomaram o poder durante a Revolução de Outubro de 1917 e criaram um estado de partido único com Lenin. Stalin assumiu a liderança sobre o país após a morte de Lenin em 1924. Sob Stalin, o país passou por coletivização agrícola e rápida industrialização, criando uma economia de comando centralizada. Stalin instituiu o Grande Expurgo, no qual mais de 1 milhão foram presos e pelo menos 700 mil foram executados entre 1934 e 1939. O governo de Stalin promoveu e apoiou movimentos antifascistas europeus durante a década de 1930. Em 1939, assinou um pacto de não agressão com a Alemanha nazista, resultando na invasão soviética da Polônia. A Alemanha encerrou o pacto invadindo a União Soviética em 1941. O Exército Vermelho Soviético repeliu a incursão alemã e capturou Berlim em 1945, encerrando a Segunda Guerra Mundial na Europa. Stalin liderou seu país na reconstrução do pós-guerra. Nesses anos, o país experimentou outra grande fome e uma campanha antissemita. Stalin morreu em 5 de março de 1953. Sua morte foi anunciada em 6 de março. O corpo foi exposto na casa dos sindicatos de Moscou por 3 dias. As multidões eram de tal ordem que uma queda matou cerca de 100 pessoas. O enterro do corpo foi no mausoléu de Lenin, na Praça Vermelha. Em 9 de março, centenas de milhares compareceram. Stalin foi sucedido por Nikita Khrushchev, que iniciou a desestalinização da sociedade soviética e denunciou as repressões em massa, limpeza étnica, deportações, centenas de milhares de execuções e fomes que mataram milhões. As reformas do sistema soviético foram imediatamente implementadas. Os novos líderes buscaram uma aproximação com os Estados Unidos, buscando um fim negociado para a Guerra da Coreia em julho de 1953. Os expurgos antissemitas cessaram. Foi emitida uma anistia em massa para os presos, com a tortura sendo proibida em abril de 1953.